quando nós estávamos refletindo acerca do tema para esse período em que nos encontramos, fomos buscar alguma informação nas diversas mensagens, nas diversas obras que a doutrina espírita nos chega de diferentes formas. No livro Religião dos Espíritos, uma obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, há uma página em que o seu benfeitor espiritual, Emmanuel, escreve, intitulada Ante os que partiram. Qual deve ser a nossa postura diante daqueles que partiram, diante daqueles que morreram, como normalmente se diz, diante daqueles que desencarnaram, ou seja, que deixaram a carne, conforme a explicação do Espiritismo, diante daqueles que já não estão mais, pelo menos fisicamente, entre nós. Ante os que partiram. E ali, Emmanuel começa por dizer que é indescritível observarmos a dor que vergasta cada coração quando acompanhamos alguém que, aos poucos e outros até subitamente, deixam a existência terrena. Provavelmente aqui estarão pessoas que já assistiram outras pessoas a morrer. Familiares, desconhecidos, na rua, em casa, no trabalho, no hospital, na clínica, em que presenciaram aquela cena que cada um irá contar e descrever com as cores com que o seu coração vivenciou aquele momento. E se formos ouvir depoimento por depoimento, nós vamos observar que é algo que nos faz refletir com muita profundidade o que é a vida, qual o sentido dela, o que nós estamos realizando e o que terá para depois do último suspiro, após o túmulo. Acompanharmos alguém, e mesmo que aqui existem pessoas ligadas à área da saúde, que poderão dizer, bem, nós procuramos ser tecnicamente corretos, procuramos ser os mais eficazes para valer a pessoa naquele momento, mas mesmo sabendo que é uma envolvência de um ato profissional, aquilo mexe conosco. Assistir, acompanhar alguém que dia para dia, semana para semana, vai transformando o seu aspecto físico pela evolução da doença, pelas características com que ela se colore. Observar pessoas que, por vezes, diante daquele momento, estão lúcidas, completamente lúcidas, em que vão descrevendo, em que vão nos avisando, em que vão nos dando até algumas orientações. Quando eu não estiver mais aqui, sob esse aspecto, proceda dessa forma, proceda daquela, procure agir assim, evite isso, faça dessa forma. E outros que, na medida em que a doença avança e a desencarnação se aproxima, parece que a lucidez lhes turva e eles caem num processo de confusão mental, de sonolência, de perturbação, e já não dizem, naqueles momentos finais, quase que coisa com coisa, como normalmente nós falamos. Acompanhar alguém assim é uma vivência única. Acompanhar alguém morrendo.
em que a gente sente que aos poucos está se despedindo da existência física. Outros aqui presentes dirão assim: isto sinto muito, não é para mim, eu não consigo. Chamo quem tiver que chamar. Chamo o médico, chamo a enfermeira, chamo os profissionais, chamo o INEM, os bombeiros, seja lá quem for. Mas eu não aguento. Eu não tenho condições, eu não suporto. O que é compreensível. Não podemos dizer que, à luz daquilo que a doutrina espírita ensina, existam comportamentos corretos ou incorretos. É a maneira pela qual cada um de nós reage diante de assistirmos aquela criatura amada, aquela criatura que, porque muito amamos e somos amados, nós não queremos nos afastar, mesmo sabendo que é um afastamento temporário. Mesmo sabendo que a vida para além da vida, que a vida continua, né? Algumas pessoas às vezes dizem assim: mas eu tenho a certeza de que a vida espiritual continua. Eu já não sofro com a partida de ninguém. Não é isso que o Espiritismo ensina. O Espiritismo ensina que cada um sofre na medida da sua evolução espiritual. Quem tiver que chorar, chora. Quem tiver que chorar, né? Quem não tiver que chorar, não chora. Cada um reage de acordo com a sua capacidade. O que o Espiritismo nos dá, o que o Espiritismo nos concede, nos esclarece, é que, na medida em que vamos tendo conhecimento, esse conhecimento deve jogar a nosso favor, a favor do nosso equilíbrio, da nossa paz e da nossa harmonia. Porque, nestas situações em que nós já acompanhamos, né, e por questões profissionais ou por questões pessoais, já acompanhei até um número significativo de pessoas se despedindo da vida, de pessoas morrendo, de pessoas desencarnando, tá? Alguns de uma forma muito leve, muito suave, e outras de uma forma um tanto quanto agônicas. E a gente percebe ali que, diante daquele momento, não é incomum muitas pessoas sentirem-se revoltadas. Por que aconteceu isso com meu familiar? Por que meu pai teve que passar por isso? Por que minha mãe teve que passar por isso? Por que meu filho, uma criança, um jovem, por quê? Meu Deus, por quê? Por quê? E esse momento de alguma indignação, às vezes de alguma revolta, há pessoas que, entre aspas, brigaram com Deus desde que perderam um coração querido nas suas vidas. Ficaram de mal. Ele continua de bem com a gente, mas a gente ficou de mal com Deus. A gente já não quer mais. A gente já não quer mais orar. Não queremos mais entender, perceber a vida com outros olhos. Sentimos-nos revoltados. E isso, Emmanuel, na página Antes que Partiram, nos pede, para que nós evitemos essa atitude de revolta. Evitemos essa atitude de indignação. Essa atitude, por vezes, de algum ressentimento, ou com Deus, ou com a vida, ou com aqueles que cuidaram ou prestaram assistência naquele momento. E por que isso? Por que nós devemos evitar? E aí entra, mais uma vez, o esclarecimento da doutrina espírita. Amigos, a vida continua. E se a vida continua, esses nossos seres amados, eles continuam prosseguindo na vida, porém, numa outra dimensão. Lentamente deixam o corpo físico. Aos poucos, dependendo do tipo de morte, dependendo do tipo de situação com a qual o espírito está envolvido, se é uma doença que se instala lentamente, aos poucos, em que vai dando até
tempo de que nós tenhamos a consciência de que a desencarnação se aproxima. Converso com inúmeras pessoas que elas me dizem: eu sinto que minha hora está chegando. Com uma serenidade. E outros que sentem também. E diga: faça tudo para me salvar, mas não me deixe morrer. Nesse momento, nós precisamos ter, com o entendimento que a doutrina espírita nos ensina, a atitude de alguma serenidade diante disso. Por quê? Como eu disse há pouco, se o tipo de morte condiciona um adoecimento, o emagrecimento, a fraqueza, a falta de apetite, as alterações próprias da evolução da enfermidade, é diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem um mal súbito, tem um acidente vascular cerebral, a ruptura de um aneurisma cerebral, tem um infarto agudo do miocárdio, ou que vai muito bem, vem um carro, atropela subitamente, que é uma desencarnação súbita, uma morte súbita. Para o espírito, isso tem situações diferentes, condições diferentes. Depende também da evolução espiritual. Daí porque, na casa espírita, nós sempre esclarecemos as pessoas. Chegam aqui inúmeras pessoas com problemática, às vezes com ideação suicida, e nós esclarecemos as pessoas. Não se mate porque você não vai morrer. Você, ao invés de resolver o seu problema, você vai complicá-lo. Porque você vai deixar o corpo físico, mas não vai deixar a vida. A condição do suicida é que ele destrói um corpo que tem condições de vida e o espírito fica agarrado aos seus restos mortais, assistindo à decomposição do seu corpo, muitas das vezes. Sofrendo muito mais todas as aflições que o ato suicida implica. E é diferente. A criatura que tem um desequilíbrio mental, uma doença mental, e naquele momento deslocado põe fim à sua vida, do que aquela pessoa que arquiteta milimetricamente o momento de interromper a sua vida pelo suicídio. As consequências espirituais são diferentes. Em ambas dolorosas. Mas, diante das leis de Deus, existem os atenuantes e existem os agravantes. Qual a nossa postura ante os que partiram? Evitarmos a revolta. Revolta, diga-se, desespero. Porque não é incomum que as pessoas fiquem completamente avariadas, completamente deslocadas, fazendo coisas que no seu estado de juízo normal não seriam capazes de fazer. Desesperar, jamais. Desesperar, nunca. A vida continua. Eles prosseguem, muitas das vezes, acompanhando as nossas reações à morte deles. Ah, eu achava que morreu, acabou. Não, senhor, não, senhora. Muitos assistem à reação da família. Alguns espíritos assistem o seu próprio funeral, desde as atitudes sérias, como as anedotas impróprias daqueles que ali acompanham, alguns espíritos assistem. E alguns espíritos também têm a oportunidade, conforme o seu nível de evolução espiritual ou a sua necessidade, de acompanharem as partilhas, as famosas e conhecidas partilhas dos bens materiais, em que às vezes o que se partilha primeiro é a própria união da família, o próprio entendimento. Irmãos e irmãs de costas viradas, muitos espíritos assistem isso, ao ponto de, na comunicação com eles, alguns dizerem assim: não foi isso que eu ensinei aos meus filhos, eu não os eduquei assim. Mas sabe como é? Muitos espíritos dizem isso. E alguns têm a oportunidade. Então nós estamos tomando parte
dessa vivência que eles acompanham-nos, observando a nossa atitude, se desesperada, se serena, observando se nós estamos revoltados, porque no momento de revolta é muito comum nós nos afastarmos do nosso lado espiritual, da nossa espiritualidade, independentemente da nossa fé, ou simpatizantes dessa ou daquela. É aquele momento que a revolta nos leva ao quê? Afastamento. E eles também observam e sabem que o nosso distanciamento de Deus é o nosso distanciamento do caminho da paz. E conforme nós estamos, nós, os ditos vivos, os encarnados estamos, nós refletimos diretamente na maneira pela qual eles também se encontram. Quer dizer que se eu cultivar a serenidade, o equilíbrio, a harmonia, se buscar um ambiente de concórdia, de serenidade, estarei ajudando-os. Se revoltado, se magoado, se blasfemando, eu estarei prejudicando-os. Por quê? Porque o momento em que eu penso, eu não preciso abrir a boca, basta eu pensar, movido por um determinado sentimento. O momento em que eu falo o nome da pessoa, o momento em que eu reúno com a família e comento, automaticamente eu emito uma onda vibratória que vai alcançá-los aonde quer que eles estiverem. E é importante nós termos essa visão alargada de que nós não devemos fazer tudo apenas até a hora do último suspiro. Nós devemos fazer com conhecimento espírita mais. Mas o que eu posso fazer mais? A sua atitude, o seu gesto, a sua postura após a desencarnação. Lembra-nos, Emmanuel, que os espíritos, que os nossos seres amados que morreram, que deixaram o corpo físico, eles prosseguem vivendo, eles sentem, eles amam, eles choram, eles sofrem também. Mediante o nosso sofrimento, eles estarão sofrendo também. Mediante a minha aceitação, mediante a minha postura de entendimento, muitas das vezes eu tenho o rosto molhado de lágrimas, mas o coração em direção a Deus diz assim: Senhor, está custando tanto, ajuda-me, me ampara nessa hora, ajuda-me nesse momento, inspira-me para que eu não me revolte. Já é um lenitivo de auxílio para eles, aonde quer que eles se encontram. Nós observamos, no contato com os espíritos, que eles normalmente, na medida em que vão despertando, vocês podem encontrar isso no Livro dos Espíritos. Há um subitem lá que diz perturbação espiritual. Quando lemos o tema, pensamos assim: perturbação, o espírito fica perturbado. Mas entenda por perturbação espiritual o momento em que o espírito dá entrada no mundo espiritual, em que ele não percebe muito bem o que foi que aconteceu. Alguns aqui já devem ter sido submetidos à cirurgia. E ao acordarem, olharam para um lado, olharam para o outro, e até tiveram alguma dúvida. Se ficaram na cirurgia, ou se realmente a cirurgia já acabou e eles estão despertando da anestesia. É exatamente isso que acontece com os espíritos. Geralmente, no momento da desencarnação, o espírito vai sofrendo um certo processo de torpor, de sonolência, em que as suas ideias vão ficando um tanto quanto perturbadas. É comum pessoas que estiveram num estado de quase morte, de proximidade da morte, dizerem: engraçado, a minha vida passou a correr diante dos meus olhos em frações de segundos. Eu vi a minha infância, vi a mocidade, coisas até que eu já tinha esquecido, lá me apareceu. Por quê? É comum.
é aquela recapitulação do que foi a vida. Isso acontece com os espíritos. E ao despertarem no mundo espiritual, ao acordarem, geralmente, quem os assiste é o nosso anjo de guarda. São os nossos benfeitores espirituais. Alguns dirão assim, mas olha, vai ser um problema para mim, porque eu não sei como é que é a cara do meu anjo de guarda, ou a cara do meu espírito protetor. Pois é, mas muitas das vezes o nosso anjo de guarda, ele nos permite que se aproxime os nossos familiares que nos antecederam para nos receber. É muito comum aparecerem familiares até antes da morte. Vocês vão visitando esse ou aquele e diz assim, coitadinho, já começou a ficar variado da cabeça, porque está dizendo que apareceu a mãe, está dizendo que apareceu o pai, que apareceu o avô, e aparece mesmo. Aparece mesmo. E quando aparece, é bom sinal. É sinal de que eles andam por ali. Muitos desesperam-se. Ai, meu Deus, eu ouvi dizer que quando os familiares aparecem, está na hora da morte. É sinal de assistência. Não é apenas da morte, é de assistência. Às vezes eles aparecem e não está no momento da gente desencarnar. Mas eles têm a oportunidade de receber esse lenitivo de esperança. Se você vai a qualquer lado e você diz assim, eu tenho que ir, tenho. Mas o que vão fazer comigo lá? Não posso te dizer, quando chegar você vê. Mas tem lá alguém conhecido? Tem. Que bom. Quem é que vai estar lá? Beltrano. Que alívio. Eu gosto tanto de Beltrano. É tão meu amigo. É assim que os espíritos relaxam. Na medida em que eles vão observando que os familiares, que os amigos queridos aparecem. Quem pode aparecer? Qualquer criatura do laço profundo do nosso coração. Pode aparecer um filho que desencarnou na nossa frente. Pode aparecer um pai, uma mãe, um avô, uma avó, a esposa, o companheiro, a madrinha, o padrinho, a mãe de criação, o pai de criação. Fala, meu Deus, que coisa boa. Quer dizer, então, que ao chegarmos na vida espiritual, temos tanta gente boa para nos esperar. Temos. É essa grande mensagem que a doutrina espírita nos traz, que é uma mensagem de esperança, que é uma mensagem de consolação para as nossas almas. Não existe saudade eterna. A saudade é temporária. Não existe adeus, é um até breve. Morrer, à luz do que o Espiritismo nos ensina, é voltar para casa. Mas voltar para casa? Mas a minha casa é aqui em Águeda. Não nos referimos à casa material. Morrer é voltar para casa, porque a gente volta para o mundo espiritual. Porque antes de renascermos aqui na Terra, nós viemos de lá. Nós viemos do mundo espiritual. Tomamos um corpo físico. Fazemos uma caminhada, uma trajetória. Até que chega o momento de desencarnarmos. Voltamos para casa. Voltamos novamente ao ambiente natural de onde nós saímos um dia. Que coisa pacificadora. Alguns chegam e nos abordam. Mas olha, eu fico muito preocupado com a morte. Por quê? Porque eu ouvi falar no inferno. E eu não queria ir para o inferno. Muitas pessoas nos argumentam conosco. Fala assim, mas por que? Qual é a sua questão do inferno? É assim, eu acho que se Deus é bom, eu devia ir para o céu. No máximo, o purgatório. Porque aí com a oração dos amigos e da família, eu me safava de lá e ia para o céu. Agora, ir para o inferno para ficar eternamente naquele calor, não dá. Eu já não aguento com esse calor que já anda aqui na Terra, a gente com clima de verão, em pleno outono, imagina para um lugar tão quente assim. Gente, o céu, as chamas,
O fogo que não cessa é uma imagem simbólica. É uma imagem que representa a consciência que não está em paz. Esse fogo que arde, que queima, que consome, que nunca acaba, é a consciência intranquila. É quando a gente tem uma vida em que por vezes está carregadinho de remorso, em que poderia se aproximar desse ou daquele e encerrar uma confusão, uma briga, pedir desculpa. E a gente adia. Eu não vou me rebaixar. E a gente leva para o além o orgulho ferido. A consciência atormentada, que queima, que arde, que não tem fim, é a consciência de culpa que muitas das vezes nós transportamos e que poderíamos ter uma atitude completamente renovada diante da vida. Outros nos perguntarão, olha, e aqueles que morreram? Eles também reconhecem os seus erros? Quando a gente chega no mundo espiritual, existe esse processo de regeneração, de entendimento de que não agiu bem? Inúmeras vezes. Pelo depoimento dos espíritos, é muito comum no atendimento aos espíritos, quando os guias os trazem, permitem que eles venham, é muito comum eles fazerem uma reflexão da vida. Às vezes reconhecendo, eu fui muito duro, eu devia ter sido mais doce, eu fui muito exigente, eu fui muito exigente com os meus filhos, eu podia ter desculpado algumas coisas, eu fui muito duro com a minha esposa. Alguns espíritos que na última reencarnação reencarnaram como homem, às vezes eles despertam no mundo espiritual e fazem esse balanço da vida e às vezes descobrem que a esposa não era aquela empregada 24 horas que eles julgavam que tinham, mas era a grande companheira das suas vidas. Era aquela que os aturava, coisa que nenhuma outra iria fazer. Às vezes eles fazem uma reflexão. Eu devia ter sido mais tranquilo. Eu não devia ter sido tão ganancioso. Que me adiantou querer carregar esse mundo inteiro? E agora só tenho os meus atos. Quantos espíritos dizem isso? E ao reconhecerem os seus erros, eles procuram se regenerar. É comum, às vezes, quando nós temos familiares difíceis de serem amados, que todo mundo tem o familiar que é fácil de ser amado. Acho que todo mundo aqui tem. Aquele familiar que todo mundo gosta. É fácil de você lidar. É aquele coração doce. Mas todos nós também temos, pelo menos a grande maioria, os familiares que são difíceis de serem amados. Aqueles que na linguagem popular a gente diz assim, são osso duro de roer. Que não são fáceis de serem levados. E alguns colocam essas questões. Olha, mas esses espíritos, quando chegam na vida espiritual, eles modificam-se? Eles despertam? Alguns despertam. Outros são trazidos à reunião tal e qual como eram. Chegam barafustando, dando ordem, botando o dedo no nariz. Alguns dirão assim, eu tenho uma espécime lá em casa, que mesmo com a morte, quando chegar do lado de lá, vai voltar assim. E volta mesmo, gente. Porque as leis de Deus, soberanas e justas e amorosas, elas não nos violentam, não transformam a gente naquilo que a gente não quer ser. Quem é que se modifica? Nós. Quando eu tenho a consciência, reconheço que eu preciso ser melhor, que eu não tenho necessidade de ser tão duro, aí eu modifico-me. E ao modificar-me, naturalmente, eu começo a encarar a vida
de uma outra forma, com outro aspecto. E olha, nessa altura de finados, em que nós observamos tanto número de pessoas que vão ao cemitério, às necrópolis e tudo, os nossos familiares e tudo, eles estão lá. As pessoas às vezes nos questionam isso. O espírito pode ir lá. Pode ir lá. Se você vai prestar uma homenagem, levar umas flores, fazer uma prece, né? Limpar, cuidar das questões materiais, o espírito aparece, mediante a postura do seu coração. Pode aparecer, agradecer o seu gesto. Ah, mas se eu não puder ir ao cemitério, ou eu não gosto de ir, se você fizer oração em casa, ele também aparece para agradecer. Ah, mas a gente deve ir ou não deve ir? É uma questão de foro pessoal. Quem acha que deve ir, vai. Quem acha que não deve ir ou que não sente a necessidade de lá ir, não vai. Ah, mas isso é com você. Ah, mas quando eu vou, eu me sinto mal. Então não deve ir. Ah, eu posso ir, estou lá muito bem, à vontade, eu até gosto. Tem gente que diz, né? Eu até gosto, adoro ir ao cemitério, vou lá todo dia e tal. É uma questão de preferência. Se você acha que vai, que quer ir, que vai se sentir bem, é uma questão de livre-arbítrio. A morte dos outros, esse dia de finados, dia de todos os santos, a morte dos outros lembra a nossa. A morte dos outros, a recordação dos nossos seres amados, é a recordação de que todos nós, os encarnados que aqui estão, a cada dia que passa, nós estamos caminhando para a nossa desencarnação. Gradualmente, pouco a pouco, lentamente. E se eu ficar muito afetado de saudade, o que eu posso fazer para reduzir a saudade? Isso é uma questão muito importante. Você está saudoso, está saudosa, está com vontade de chorar? Estou. Então chora. Outros dirão assim, mas eu já chorei tudo quanto era lágrima que tinha que chorar. Está seco, já não tem mais nada para chorar. Pronto. Se já chorou, está chorado. Mas se sentir vontade, um momento de emoção, porque às vezes são detalhes. É um detalhe, é um almoço, é um jantar, é uma data, é um encontro de família, é um vestuário que nós encontramos. E aquilo lembra o ser amado. Lembra, desperta o ser amado. Se você sentir essa necessidade de... Não há qualquer problema em nós recordarmos, lembrarmos dos nossos seres amados. Não há problema nenhum. Há problema quando nós nos colocamos na condição de desespero. Ou quando nós, por tudo e por nada, estamos citando o nome. Se teu pai estivesse aqui, isso não acontecia. Se teu pai estivesse aqui, eu queria ver como é que fulano ia fazer. Se teu pai estivesse aqui, isso é desnecessário. Isso é desnecessário. Mas no momento em que nos vem aquela envolvência e que recordamos, não há problema nenhum em nos recordarmos dos seres amados. Agora, vou deixar aqui uma dica. Lembre-se das coisas boas. É comum as pessoas descreverem com uma riqueza de detalhe todo o processo da doença, todo o processo do acidente. Como é que foi o funeral? Como é que não foi? Quem que no dia de finados foi lá limpar a campa? Né? Fulano que não apareceu, coitado. Ele ficou todo sujinho porque não apareceu para limpar e tudo mais. Isso não. Lembre-se das coisas boas. Todos nós, se temos seres queridos, nós temos coisas boas para lembrar.
Ai, o meu avô era muito piadista. Sempre tinha uma para dizer, lembre-se das piadas. Lembre-se das piadas. Lembre-se dos comentários. Lembre-se dos momentos de festa. Ai, bacalhau à Brás era o seu prato preferido. Então, quando você tiver bacalhau à Brás, coma bacalhau à Brás, né? À vontade. E dizendo assim, ah, meu Deus, vovó gostava tanto de bacalhau à Brás. Que ela, onde estiver, que receba a vibração querida da recordação que estou. Olha só, não é? Ah, gostava tanto de passear. Você às vezes vai à serra, vai à praia, né? Ah, depois que morreu eu não saio mais de casa, eu não saio do sofá, eu não... Por quê? Ah, ele gostava tanto de ir à praia. Vá à praia. Vai dar uma volta na praia. Ah, não, gostava era do campo. Praia ele não gostava, gostava era do campo. Vá ao campo e recorde-se com carinho do seu ser amado. Recorde-se com carinho. Não existe problema nenhum, porque eles também se recordam de nós com carinho. Eles também se recordam de nós, das nossas travessuras. Recordam-se de nós, nos despertando a atenção para esse ou para aquele aspecto. A morte não anula essas reminiscências, essas recordações maravilhosas, que nós só podemos desfrutar justamente porque estamos em família. Em família. Às vezes nós ficamos amargurados. Lembramos o dia que adoeceu, o dia que foi operado, o dia que começou o tratamento, o dia que acabou, o dia que fez a análise e veio o resultado. O dia, lembre-se do dia das coisas boas também. Lembre-se também das horas, dos momentos, dos comentários. Isso é tão bom, isso é tão saudável. Eu tive a oportunidade de conviver durante muitos anos com a minha avó materna. E era uma pessoa muito esforçada e muito vigilante com as filhas e com os netos. E não era natural que ela também gostasse de saber da vida dos netos. Menino, aonde que você vai? Que horas você volta? Vai com amigos? Quem são? Olha só. É alguma festa? É na escola? É na casa dos amigos? Olha, cuidado, não se deve andar por aí muito tarde. E ela ia fazendo um tanto quanto... Vocês já imaginaram adolescentes sendo questionados? A gente sempre procurava fugir de um lado, fugir do outro e tal. E ela ficava por ali. E, a certa feita, ela começou a observar que determinada hora, no final de semana, eu me arranjava e saía ali todo enfeitado. Cheiroso, penteado, lá ia eu. E ela à porta, observando. Quando eu chegava, então, onde é que você foi? Fui dar uma volta. E ela tentava ver, tentava tatear ali, observar, né? Sem querer assim entrar muito, né? E ela dizia assim, já comeu? Já lanchou? Eu vou preparar um lanche para você. Vai deitar agora? Então, eu vou cuidar disso. E sempre muito atenta, tudo. Lá um dia, ela me apertou. E um dia ela falou assim, para você, todo final de semana, às tantas horas, e aí eu via que ela sabia a minha ficha toda, você ir tomar banho, você se arranjar, você se preparar e tudo, de certeza que você está namorando. Eu quero saber quem é. Não, vovó, e tudo, e tal, lá ia, dizendo, você não me engana, porque eu já criei 4 filhas, eu conheço, basta botar o olho, e estava sempre atenta, era impressionante. Se tivesse um dia
ela já estava ali. Você não vai sair? Hoje você não vai sair? A essa hora você ainda está em casa. Ficava em cima. Um dia ela me apertou tanto, que aí eu tive que dizer. Aí eu falei, não, é verdade e tal, eu estou namorando e tal. Quem é? Quem é o pai? Quem é a mãe? Aonde que vive? E eu como fui sendo apertado ali. Daqui a pouco, de tanto que ela me apertou, falei, não, e tal, que ela estuda também e tal. Mas quem é? Eu falei, ela é filha de português. Ela falou, então é coisa boa, pode continuar. Aí acabou. É filha de português, é coisa boa, então você pode continuar. E todas as vezes, né, que lá eu lembro, né, da data, né, de altura em que começamos a namorar, automaticamente eu lembro da minha avó. Aquele cuidado, aquela vigilância, aquela atenção, né? Porque isso é o quê? Isso é amor. Como adolescente, né, a gente não quer contar nada, a gente esconde, ela queria saber, ela queria acompanhar, só deitava quando eu chegava em casa, olha que coisa. Ela não ia para a cama, ela ficava na sala. Eu metia a chave na porta, entrava, estava ela de serviço. A morte não acaba com isso. Essas coisas boas são detalhes da nossa vida que nós devemos guardar e se recordar sempre. Esqueçamos as coisas menos boas, as coisas infelizes, os atos menos bons, os momentos que a gente teve de discussão, de bate-boca. É muito natural que em família, às vezes, isso aconteça. E nós ficamos fixados naquilo, quando tivemos coisas fantásticas, maravilhosas, para vivermos em conjunto. Então, aproveitarmos nessa altura, se nós quisermos honrar os nossos seres amados, prossigamos trabalhando, fazendo as nossas atividades na terra, e tudo aquilo que nós fizermos com carinho, com esmero, com dedicação, façamos em honra deles. Às vezes cuidamos de um jardim, cuidamos de uma horta, arranjamos qualquer detalhe em casa, cuidamos de uma roupa, e nos vem, quem me ensinou a costurar foi fulano, quem me ensinou a arranjar isso foi Beltrano, e nós devemos nos alimentar, porque isso é uma forma, a resignação, a aceitação, é uma forma de nós homenagearmos a saudade construtiva e recordarmos, queridos amigos, nessa altura, quando temos essa quadra dos finados e tudo, recordarmos a atitude de Jesus. Observemos que Jesus, explica-nos Emmanuel, que ele nasceu numa noite escura. Jesus viveu no seio dos sofredores, no seio dos infelizes. Na altura do Calvário, ele é crucificado durante uma tarde pardacenta, num lugar chamado Monte Gólgota, um lugar muito pobre de vegetação, pedras, aridez, mas que o momento da ressurreição do Cristo, o momento em que ele volta a aparecer em corpo espiritual para Maria de Magdala, foi na presença de um jardim, foi na presença de uma criatura renovada, numa manhã belíssima de flores e de luz. Então é assim que nós devemos nos recordar dos nossos familiares queridos. Quando sentirmos saudades, que é justa, sintamos, recordamos-nos deles com carinho. Todas as nossas ações que pudermos fazer no bem,
façamos em homenagem a eles. Façamos em homenagem àqueles que o nosso coração ainda se encontra vinculado. A saudade é muito justa, a saudade é muito natural. Gostaria também de deixar uma palavra para aquelas pessoas que eventualmente perderam criaturas, ou que sendo seus familiares, ou que sendo pessoas próximas, às vezes não tiveram laços, não têm, digamos assim, grandes recordações, grande saudade construtiva. Entenda que esse familiar difícil, que essa criatura que partiu, às vezes magoado com você, ferido, sem te dirigir a palavra, ou a quem você não conseguiu perdoar, mesmo sendo uma pessoa da sua relação próxima, que tenha partido, entenda, coloque nas mãos de Deus, que se calhar é tão difícil para você quanto para ele, quanto para ela, mas que todos nós estamos no caminho de nos edificarmos e de nos erguermos no sentido da paz, da harmonia e do equilíbrio. Que possamos conservar sempre essa saudade construtiva. Às vezes nós estamos fazendo um gesto pequenino, um ato nobre, pequenino, simples, mas esse ato pode ser convertido em prol dos nossos seres amados, e é essa a nossa grande forma de homenageá-los. Ainda na semana passada, tivemos uma cena tão doce, uma cena tão belíssima, enquanto a nossa companheira Marisa se preparava para as conclusões, em que fazia as exposições, no momento em que nos harmonizávamos, em que lentamente reduzimos a luminosidade do salão e observarmos o trabalho do plano espiritual aqui nos envolvendo. E uma das coisas que foi registrada, da mesma forma que nós, que na Terra, nos dirigimos aos cemitérios, às necrópolis, e ali colocamos uma rosa, um buquê de flor, uma coroa, acendemos velas ou luzes, iluminando, simbolizando a luz que nós queremos para aqueles seres amados. Da mesma forma, a espiritualidade superior trazia-nos flores espirituais, verdadeira chuva de botões luminosos que caíam sobre nós, numa forma de gratidão pela maneira como nós, esclarecidos, podemos ajudar mais aqueles seres amados que continuam vivos muito mais do que nós possamos imaginar. Então, tenhamos em mente que a nossa vida está em nossas mãos e o que melhor que pudermos fazer é o melhor que nós iremos arcar mais hoje, mais amanhã. Que Jesus nos abençoe e nos ampare nesse momento em que procuramos trabalhar a nossa saudade construtiva. Vamos orar. Envolvidos que estamos nessa psicosfera de renovação e de paz, agradecemos-te, Senhor Jesus, a noite em que aqui nos encontramos, fazendo uma pausa nas nossas atividades materiais, para orarmos, para nos harmonizarmos e para meditarmos, Senhor, acerca da vida, acerca da nossa existência, naturalmente envolvidos pela recordação que a quadra nos traz dos nossos mortos amados, dos nossos seres queridos que, desencarnados, prosseguem vivendo, respirando espiritualmente junto a nós. Agradecemos-te, Senhor, o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, fazendo luz diante dos nossos olhos, claridade diante dos nossos caminhos, e fazendo-nos, Senhor, lúcidos para como agirmos
diante da dor da saudade que nos corta o coração. Incomparável que é, registramos a natural ponte que nos separa da dimensão física para a espiritual, mas que isso não é motivo para que nós possamos, em relação a eles e eles em relação a nós, agirem com cuidado e atenção, prosseguindo ao nosso lado, acompanham as nossas lutas, acompanham as nossas dificuldades, vibram com os nossos êxitos e sucessos, olham para nós, que pelo tempo nos tornamos mais amadurecidos, como filhos do coração, que vão se esforçando a cada vez para acertarem mais e para errarem menos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que jamais o desespero tome conta do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, para que não alimentemos a semente da revolta, da mágoa, da dor, transformada em insubmissão diante das suas leis. Ajuda-nos a ver, no afastamento temporário, essa ou aquela lição para a construção da nossa existência. Se sentimos-nos por vezes abandonados ou solitários, inspira-nos a recordar do nosso anjo de guarda, do nosso espírito protetor, de outros familiares que nos vêm do além nos sustentar os votos de coragem e de perseverança. Não nos permita, Senhor, desistirmos da vida se ainda aqui estamos, mesmo com dificuldades, enfermidades, problemas. Inspira-nos a lutar sempre por viver diante daquilo que os desígnios da vida maior entender para o nosso caminho, diante daqueles a quem não temos notícias há tanto tempo, aqueles a quem registramos mais as dores do que as alegrias. Ajuda-nos a recordar os momentos de humor, de graça, de entretenimento, as palavras, os conselhos, os cuidados. Ah, Senhor, deixa-nos lhes dizer o quanto continua grande o nosso amor por eles. E sabemos também que o amor deles prossegue em relação a nós. Diante daqueles que partiram para o mundo espiritual, muitas das vezes deixando na terra corações magoados e feridos, faz da nossa oração um lenitivo de esperança e de amparo para aqueles que deixaram a existência terrena, distribuindo dor, infortúnio, mágoa e ressentimento. Apieda-te, Senhor, desses que eventualmente não terão recebido preces de quem quer que seja, os considerados esquecidos, abandonados pela vida. Quanto a nós, que prosseguimos para uma partida mais cedo ou mais tarde, usa, Senhor, das nossas potencialidades, a fim de trabalharmos em Teu nome, fazendo da nossa vida um momento de exaltação à luz e ao bem, dando sentido à nossa existência, auxiliando tanto quanto pudermos. Diante daqueles que ferimos, ajuda-nos a nos desculparmos. Diante daqueles que podemos ser úteis, ajuda-nos
a sermos valorosos, caridosos. Até o momento do último suspiro, nossa vida está em suas mãos. Guarda-nos sob a tua proteção, sob o teu amparo, sentindo-nos neste aconchego espiritual, agora e sempre, sobre a sua proteção. Que assim seja, Senhor, nesta noite e sempre. Que assim seja.